Sabe aquela sensação de vazio que às vezes a gente sente mesmo quando tudo parece estar bem? Pois é, a gente já se perguntou por quê? Hoje a gente vai mergulhar fundo numa ideia poderosa, a de que as sagradas escrituras são, na verdade, alimento para nossa alma. Um sustento que, olha, é essencial para nos manter espiritualmente de pé. Olha só o que a Bíblia diz lá em Deuteronômio, uma lição que o povo de Israel aprendeu no deserto e que o próprio Jesus fez questão de repetir. O homem não viverá só de pão. Isso é muito forte, né? Mostra que do mesmo jeito que nosso corpo precisa de comida, a nossa alma também tem uma fome. Uma fome que não é física, claro. É uma sede que só a palavra que vem diretamente de Deus consegue saciar. E essa ideia de alimento para a alma não é algo isolado, não. Ela aparece em vários momentos na Bíblia. O próprio Jesus falou que a gente precisa se alimentar dele. E o apóstolo Pedro, então, ele comparou a palavra ao leite puro, sabe? Aquele alimento essencial para um bebezinho na fé poder crescer forte. Então fica bem claro, sem esse alimento, sem essa nutrição espiritual, a alma simplesmente não consegue se desenvolver. Mas tem um detalhe aqui que é fundamental. Qual é o segredo para a gente realmente receber esse alimento? É simples. A gente precisa reconhecer que tem fome, que tem sede. A gente precisa chegar diante da palavra com um desejo genuíno, sabe? Com uma necessidade real. Porque se a gente não tiver essa consciência, esse senso de que precisa de algo, o poder incrível que a palavra tem de transformar fica, de certa forma, trancado. Ok? Então, para a gente entender isso ainda melhor, vamos focar numa passagem que é, assim, essencial. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3. É ali que o apóstolo Paulo nos dá a chave, o mapa do tesouro, digamos assim, para a gente não só entender de onde vêm as escrituras, mas também para desvendar o segredo do poder gigantesco que elas carregam. E olha que interessante, a escolha das palavras do apóstolo Paulo aqui não foi por acaso. Quando ele fala sagradas escrituras, ele está se referindo a algo muito específico, aos textos que foram escritos e inspirados por Deus. Ele faz questão de separar isso das tradições orais que, embora importantes, não tinham essa mesma autoridade divina. Ou seja, para Paulo e para todo mundo daquela época, o Antigo Testamento era, sem a menor sombra de dúvida, a palavra de Deus. E não para por aí. Paulo usa uma palavra em grego que é simplesmente incrível, única mesmo, theopneustos. A tradução literal, soprado por Deus. Pensa na força disso. Essa palavra acaba com qualquer dúvida. A origem da escritura não é humana, de jeito nenhum, é divina. Foi o próprio Deus quem literalmente soprou a sua palavra até nós. E a profundidade dessa ideia uau, é de arrepiar. Existe uma ligação direta, um paralelo perfeito entre a inspiração da Bíblia e a criação do ser humano. Lembra lá em Gênesis, quando Deus soprou o fôlego de vida em Adão? Deu a ele vida física, certo? Pois então, da mesma forma, ele soprou a sua palavra, colocando nela o mesmo poder, um poder que gera vida espiritual. Beleza, então se a palavra foi mesmo soprada por Deus, se ela carrega esse fôlego de vida, a grande pergunta é: como é que isso funciona na prática, no nosso dia a dia? É exatamente isso que a gente vai ver agora, o efeito real, transformador que ela tem na vida da gente. O apóstolo Paulo, então, detalha esse processo em 4 passos. É como um caminho. Primeiro vem a doutrina, que é o ensino da verdade. Ela ilumina nossa mente. Depois, a repreensão. Essa parte funciona como um espelho, sabe? Ela mostra pra gente onde a gente errou, onde saiu do caminho. Aí vem a correção, que é o GPS divino nos mostrando como voltar pro rumo certo. E por fim, a educação na justiça, que nos treina, nos molda para uma vida de obediência e de boas obras. O resultado? A gente se torna uma pessoa completa, preparada para tudo. Entender o poder da palavra é o primeiro passo, é claro. Mas a questão é, como a gente acessa esse poder? Como a gente abre essa porta? Vamos ver agora 4 princípios bem práticos, baseados no que Paulo ensinou, sobre o jeito certo de se aproximar da Bíblia, para que essa transformação realmente aconteça na nossa vida. Primeiro ponto, é para abraçar toda a Escritura. Não dá para escolher só as partes que a gente gosta. Cada pedacinho dela é inspirado. Segundo, tem que se dedicar a aprender de verdade, a conhecer o que está escrito. Terceiro, e esse é super importante, permanecer fiel. Ou seja, não adianta só aprender e esquecer. É preciso revisar, praticar, viver aquilo todo dia. E o quarto ponto, respeitar e dar valor aos mestres, àquelas pessoas que nos guiaram no caminho da verdade. E esse provérbio hebraico, olha,
Ele resume isso de um jeito perfeito. Aquele que aprende uma lição e não a revisa é como um lavrador que semeia e não colhe. Pensa nisso. De que adianta todo o trabalho de semear se a gente abandona o campo e não volta para colher? É exatamente assim com a palavra. O aprendizado é só o começo. É na prática, na revisão, que a semente realmente cresce e dá fruto na nossa vida. É uma jornada, né? Não um ponto de chegada. E agora a gente chega no ponto central, no coração de toda essa conversa. Sabe, o conhecimento da Bíblia não foi feito para ser um troféu na estante, um tesouro guardado a 7 chaves. Ele é uma semente. E semente foi feita para ser plantada. O grande objetivo de tudo isso é aplicar o que a gente aprende para transformar de verdade quem a gente é e como a gente vive. Mas aqui tem um perigo, uma armadilha que a gente precisa ficar muito atento. É a tentação de querer torcer a palavra, sabe, de tentar fazer com que ela se encaixe no nosso jeito de viver, nas nossas vontades. Só que a verdadeira aplicação é o contrário. É a gente que tem que se moldar a palavra. Pensa no barro nas mãos do oleiro. É exatamente isso. A gente precisa permitir que a palavra nos molde, que alinhe a nossa vida com os ensinamentos sagrados dela. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. Uma pergunta que é fundamental para a alma. E não tem resposta fácil, mas talvez seja a mais importante de todas. Como? Como, no meio da correria, das lutas, das alegrias do dia a dia, como a gente consegue, na prática, conformar a nossa vida aos ensinamentos da palavra e viver isso de verdade? Se essa mensagem falou com quem está aí do outro lado, fica o convite. Curta e compartilhe. Vamos ajudar a espalhar essa verdade, para que mais e mais pessoas possam ser alimentadas e fortalecidas por esse poder incrível que a palavra de Deus tem.